Fala, meus budocas! Vocês estão trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui para falar sobre qual foi o envolvimento de Akira Toriyama em Dragon Ball Super, baseado em um post gigantesco que eu criei no site Kamisama Explorer e que eu ainda não soltei, né? Vocês podem até ver ali que tá numa versão preview, né, que só eu tenho acesso, mas eu decidi gravar esse vídeo antes para fazer essa adaptação, né, em vídeo, porque é algo que ficou gigantesco, eu sei que muita gente não vai ter paciência para ler. Então, eu vou passar as coisas aqui rapidamente, tentar fazer de uma maneira dinâmica, né, para falar sobre esse assunto bem importante, porque vira e mexe, até hoje, né, em 2024, na franquia, muita gente acha que o Toriyama não se envolveu em quase nada com o Super, ele só deu ali o nome dele, às vezes fez um ou outro design e deixou o resto pra galera criar, né. Então, bora ver aqui, ó. Já coloquei, segue abaixo um compilado de fontes sobre o envolvimento de Akira Toriyama nas novas produções da franquia Dragon Ball. Mas antes de adentrar de fato no Super, vamos ver as suas participações em produções anteriores importantes. Começando com Dragon Ball Z, o retorno de Son Goku e seus amigos, lançado em 2008. Né, que muita gente conhece, né, esse especial, que é o do irmão do Vegeta. Na abertura desse especial, Akira Toriyama foi acreditado como Gennan, que seria algo como o rascunho original, né? Aí dá pra ver aqui, Gennan Toriyama Akira. Né, então é uma prova de que, sabe, se você for só assistir ali e prestar atenção nos créditos, você vai ver que tem o nome do Akira Toriyama ali, não só como Gensaku, que normalmente é obra original, que é só quando ele empresta realmente o nome dele, aqui tá como Gennan, que seria rascunho original. E além disso, o Takao Koyama, o roteirista dos filmes do Z, e também creditado como roteirista desse especial, disse que Turbo, o irmão mais novo de Vegeta, foi criado por Toriyama em resposta a uma pergunta de um fã no Twitter. E eu até linkei aqui o tweet da pessoa, né, que vocês podem ir lá e checar que ainda está no ar esse tweet, né, e tem a resposta aqui do Takao Koyama em 2 de setembro de 2023, né, que se você simplesmente fizer uma traduçãozinha rápida ali pelo Google, ou se quiser pesquisar mais a fundo, você vai ver que ele realmente fala, né, que é um personagem criado por Toriyama Sensei. Então eu até deixei também aqui a tradução, tudo linkadinho, caso um dia esse tweet se perca, né, caso seja excluído e tudo mais, está tudo arquivado certinho aqui. Então, bora para a próxima, que seria Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, lançado em 2013. Aí eu fiz um breve resumo aqui. Em 2011, Toriyama foi abordado por seu antigo editor, Kazuhiko Torishima, sobre a produção de um novo filme. Ele o pediu para ler o roteiro, onde as palavras-chave Deus da Destruição Beerus e Super Saiyajin God já estavam presentes. Toriyama gostou das ideias, mas achou o tom do filme muito sombrio e decidiu pela primeira vez se envolver bastante na produção de um novo filme animado, achando mais fácil fazer isso do que orientar toda a equipe sobre como um filme de Dragon Ball deveria ser, muito em resposta ao seu descontentamento com a história do filme live action Dragon Ball Evolution. Ele criou os designs de praticamente todos os personagens, assim como o histórico de Beerus e Whis, dando a sua própria cara ao filme, que ainda assim contou com a assistência de Yusuke Watanabe no roteiro. E aqui eu coloco a fonte, que neste caso seria esse super post também que eu fiz lá no site do Kamisama Explorer, com todas as entrevistas e comentários de Akira Toriyama sobre o filme Batalha dos Deuses. Porque aqui foi um resumo, mas se você quiser checar realmente todos os comentários e fonte certinho, você pode ir checar bonitinho aqui, tem tudo, né? E eu também linkei, né, todos os designs de personagem, né, que a gente tem, né, mostrando oficialmente os desenhos que o Toriyama fez nessa época, né? Do Beerus, do Whis, do Super Saiyajin God, ali de toda a galera, né? De todos os amigos do Goku, até da nova gangue Pilaf, né? Que virou criança, do Peixe Oráculo, tem também ali o planeta do Beerus, né? Até numa versão um pouco diferente ali, né? Que depois acabou sendo alterada pro filme. Enfim, tá tudo certinho. Aí o próximo seria Dragon Ball Z, O Renascimento de Frieza, de 2015, né? Aí eu já começo a colocar fontes um pouco mais detalhadas, né? Na V-Jump de janeiro de 2015, lançada em 21 de novembro de 2014, a gente tem o seguinte. Chegou um comentário do criador original, Akira Toriyama. Desta vez, Frieza será revivido. O F, né, que no filme originalmente chama Fukatsu no F, né, o renascimento de F, né, o F significa Frieza, né, que aqui acabou sendo adaptado para o renascimento de Frieza. Isso ocorre porque é uma ideia que me veio em um flash depois de ouvir uma música chamada F, da banda Maximum The Hormone, a quem fui apresentado por um amigo quando eu estava preocupado com o que fazer com a história para o próximo filme. F é uma música que canta sobre Frieza de uma forma vulgar, mas descolada. Lembrei-me de como naquela época me falaram, desculpe, mas fomos em frente e cantamos sobre o Frieza sem pedir, né, sem pedir autorização. Aí ele continua falando, né, e depois ele simplesmente termina dando mais algumas ideias ali do porquê que ele decidiu fazer isso, né? Ele fala que o Freeza é um inimigo mais cruel, que mais vale a pena derrotar e tudo mais, e aí inspirado, né, nessa música ele decidiu, né, trazer de volta o Freeza, né? E aí eu resumi, assim Toriyama decidiu dar seguimento à história do filme Batalha dos Deuses, que já havia expandido o escopo da franquia, com a ideia de existirem vários universos, né? Tem até entrevista ali no outro link, que fala, que o Toriyama fala que ele realmente deixou em aberto a ideia de que
com o final do filme Batalha dos Deuses, dava a entender que haveria continuação, né? Ele realmente aproveitou ali, continuou o filme, né? E tudo certinho. Aí ele também foi acreditado pelo roteiro e design dos personagens. E aqui a gente tem mais designs, né? Do Gohan ali nessa roupa de exercício dele, aquela roupa mais casual, né? O Kuririn com cabelo e a roupa de polícia, né? Tem o Goku e o Vegeta Blue, o novo uniforme do Goku, tudo isso aí foi criado pelo Toriyama, né? A gente tem tudo aqui certinho, ó. O novo design da Bulma, aqueles bichinhos do inferno lá do Freeza, o Tagoma, o Shisamu e o Sorbet, tem até o novo traje do Mestre Kami ali e principalmente o Golden Freeza, né? Tudo isso criado pelo Toriyama. E essas imagens aqui com o Sacred File são daquele guidebook em comemoração aos 30 anos do anime Dragon Ball, né? Super History Book e tudo mais. Que você também consegue encontrar a tradução aqui no Kami-sama Explorer e tudo mais. Se você procurar na internet, você vai achar que são realmente fontes oficiais. Então a gente chega em Dragon Ball Super de 2015. Mas antes de entrar no arco inédito, um adendo. Muitos se perguntam por que raios decidiram adaptar os filmes Batalha dos Deuses e Renascimento de Freeza no começo do anime do Super, mas poucos sabem que essa foi uma decisão de Akira Toriyama. Em uma entrevista com os produtores de Dragon Ball Super, Masatoshi Chiaki e Hiroyuki Sakurada, realizada em 2017 no evento Salon del Manga em Barcelona, os produtores disseram que essa ideia veio do autor original e eles concordaram que seria essencial para aqueles que não haviam visto os filmes poderem acompanhar a nova história. E aqui eu também deixei a fonte disso, né, para não acharem que eu simplesmente estou tirando a minha cabeça. Ou seja, essa decisão polêmica que muita gente desgosta até hoje, de que, pra que adaptar esses dois filmes em anime? Porque não começou logo no arco do Champa. Porque eles pensavam em, se for começar direto no arco do Champa, vai exigir que as pessoas tenham que ter assistido os filmes anteriores. E muita gente não teria assistido, né? Então eles decidiram fazer a própria adaptação animada para que o Super fosse completinho, né? Hoje em dia, se você quiser pegar o Super do episódio 1 ao 131, ele tá completinho lá com os dois primeiros arcos, explicando tudo sobre as formas divinas, para você não ficar nada perdido, não havendo necessidade de adaptar, de você ter que assistir aqueles filmes, né? Não que os filmes tenham sido totalmente desconsiderados, né? Mas para a versão em anime de TV semanal certinho do Super, já tem tudo adaptado lá, né? E aqui tem a fonte dessa entrevista onde eles falam sobre tudo isso. Vocês podem checar lá que tá tudo certinho. Finalmente chegando na saga Champa, né, em 2016. Entrando definitivamente no Super, temos seu primeiro arco inédito, apresentando o Champa, o irmão gêmeo de Beerus, que também é um deus da destruição e todo um novo universo. O que temos como primeiro comentário do autor original acerca da existência do Super é o seguinte: na V-Jump de agosto de 2015, né, chegou uma mensagem de Akira Toriyama. Sabe, de repente me ocorre que em algum lugar ao longo do tempo o anime Dragon Ball se tornou um grande negócio. Já que eu sou o cara que desenhou a coisa, é um pouco estranho pra mim dizer isso, mas quando eu comecei, eu nunca sonhei que o cenário se moveria para o espaço. Não se preocupe, ainda assim será o mesmo tipo de conteúdo fácil de entender de sempre. Certifique-se de assistir Dragon Ball Super na TV, né? E aí depois, aqui não tem nada demais, meio que ele só anunciando, mas depois tem esse comentário aqui no Super Guia de Início de Dragon Ball Super. Outra mensagem do Toriyama. Dragon Ball Super é uma continuação completa da história da saga Majin Buu. Tem um pouco do resultado pós-batalha, continua com a saga Batalha dos Deuses, onde Beerus, o deus da destruição, aparece, e a saga Renascimento de Freeza, onde o vilão volta à vida. Então eu escrevi uma nova história estranha, onde eles finalmente partem desse universo. Eles estão lutando contra seus vizinhos, o Universo 6. Vão brigar comigo se eu der muitos spoilers, então vou manter o resto em segredo, mas eles estão buscando super esferas do dragão gigantes. Acho que as coisas vão se desenrolar de uma forma simples e brilhante, que vai ser muito divertido e emocionante. Ou seja, aqui a gente teve a primeira confirmação de que o Toriyama realmente escreveu a história da saga do Champa. E assim eu continuo elencando, né, mais e mais fontes. Vou passar mais rapidamente aqui para não deixar um vídeo tão gigantesco, né? Mas depois eles revelam o design dos personagens, tem algumas descrições sobre eles, né? Tem aqui todos os designs dos personagens, quem entende bem do estilo artístico do Toriyama consegue reconhecer que é realmente o traço mais moderno dele, né? Tem o design do Kiabe, do Rito, do Frost, do Mageta, do Botamo e também, né, todos esses do universo 6, e o único do universo 7 novo ali seria o Grande Mônaca, né? O Grande Ponta. E aqui, ó, temos agora a confirmação de que Toriyama não apenas bolou a história desse novo arco, como também fez o design desses personagens. Mas não apenas desses. Apesar de eu não ter encontrado links da revelação dos designs do Champa, Vados e outros personagens que aparecem nesse arco, alguns deles estão inclusos no Super History Book dos 30 anos de Dragon Ball, que é aquele guia que eu citei antes. Ou seja, sabemos que foram criados pelo Toriyama. E aqui eu coloquei, né, mais imagens. Tem, né, mais imagens limpas, tem o Zuno também, né, que tem a Tight, né, a irmã da Bulma, que havia aparecido só a mais jovem lá no mangá do Jaco, né? E aí o Toriyama criou o design mais velho dela. Aqui a gente consegue ver também o Champa e a Vados, né, no traço do Toriyama. Também consegue ver ali o cubo
que viaja lá entre os universos do Whis e também a nave do Jaco, né? Então tudo ali desenhadinho, bonitinho pelo Toriyama. Né? Aqui eu coloquei mais coisa, né? O Frost, tem o design do Frost, tem também o design daquele peixe lá que é tipo... Não é um narrador, mas ele é meio que só um cara que canta o hino do universo, né? Aí tem realmente o narrador ali do torneio e tem também o Kaioshin e o ajudante de Kaioshin ali do universo 6. Né? Tudo pelo traço do Toriyama, assim como o Zenon, né? Que aparece no fim desse arco. Tem o Zenon e tem os ajudantes do Zenon. E também, claro, o Super Shenlong, né? Que é esse Shenlong gigantesco aí, maior que, sei lá, galáxias e dourado. Ou seja, tudo isso foi desenhado, foi criado pelo próprio Toriyama e tem os desenhos oficiais dele, né? Então não dá pra falar que, não, Saga do Champa, sei lá, foi criada só pelo anime e pelos produtores da Toei, pelo Toyotaro e o Toriyama só emprestou o nome. Não, tem tudo ali, né? Tem fontes, tudo arquivadinho, tudo bonitinho. Aí eu falo aqui, ó, ok, saber que o Toriyama fez os designs dos novos personagens não exatamente nos diz o quanto da história ele realmente criou. Eu não encontrei nenhum comentário ou entrevista detalhando tudo isso, infelizmente. Então o que podemos fazer é o exercício de comparar os desenvolvimentos semelhantes que temos na versão em anime e em mangá. Mas para entendermos melhor o envolvimento do Toriyama no mangá do Super, passemos para as conversas dele com o Toyotaro, que podemos encontrar em alguns volumes de Dragon Ball Super, né? Aí no volume 1, lançado em 4 de abril de 2016, a gente tem: esse mangá consiste principalmente da saga Universo 6. Como vocês criaram essa história? A Toriyama fala: com a saga Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza, foi uma história tensa atrás da outra, então dessa vez eu queria algo relativamente simples e alegre. Foi esse o pontapé. Imaginei que deveria mudar o ritmo. Aí o Toyotaro fala: a saga do Universo 6 é o primeiro torneio de Dragon Ball em muito tempo. E o Toriyama volta: você é muito bom em composição. Parece tão legal, hoje em dia não tem como eu desenhar uma arte tão enérgica, né? Energética. Sempre que supervisiono anime, coisas assim, sempre tem algo que me incomoda e que eu peço para consertar, mas quando olho os seus storyboards, posso simplesmente relaxar, posso dar o ok e um piscar de olhos. Isso realmente torna as coisas convenientes. Né, o Toyotaro continua falando ali, mas eu fico com medo, né, pressão e tudo mais, né? Aí ele fala: como a história original que você me dá é em texto, eu constantemente tenho o seu mangá ao meu lado enquanto desenho. Não quero que os leitores digam que não parece Dragon Ball, mas ao mesmo tempo eu quero esticar a minha imaginação e criar novas ações e diferentes tipos de expressões. E o Toriyama termina falando: simplesmente enlouqueça, não me importo nem um pouco, né? Aqui já ficava claro que, assim como no anime, o Toyotaro ele seguia um roteiro ali criado pelo Toriyama, né? O Toriyama fazia esse roteiro geral, base dos arcos, passava pra galera da Toei e pro Toyotaro. Só que aos poucos ele queria ir se soltando mais no mangá e a gente vai vendo que mais pra frente ele realmente conseguiu isso, né? Aqui a gente tem mais uma entrevista, né, no mangá Dragon Ball Super, volume 1, essa, se não me engano, é a versão da internet, isso aqui, né? Falando do mangá, quero perguntar a vocês dois sobre como vocês montaram o mangá. Ouvi dizer que Toriyama Sensei verifica os storyboards de cada capítulo. A Toriyama fala: isso mesmo. O Toyotaro fala: desde o capítulo 1, usei o enredo de Toriyama Sensei como base, mas me foi permitido expandi-lo. E o Toriyama termina falando: é melhor assim. Ou seja, tudo que eu falei tem base aqui, ó. Até agora, Dragon Ball Super seguiu o enredo de Toriyama Sensei, mas acho que pode ser interessante para Toyotaro Sensei se envolver mais com o processo de escrita da história daqui em diante. O Toriyama fala: boa ideia, aposto que vai ficar mais interessante incluir as ideias originais do Toyotaro Sensei. Aí o Toyotaro fala: isso é muita pressão, né? Começa até a soar. Mas acho que vai ser muito legal ajudar Dragon Ball a chegar ao seu capítulo final algum dia. E o Toriyama fala: isso é bom, as pessoas vão dizer: uau, o Toriyama Sensei planejou tudo desde o começo. E eu vou parecer muito maneiro, né? O Toriyama brincando ali, né, querendo fazer parecer que ele que criou tudo, ele que foi genial, mas ele também teve bastante ajuda, né? Por esses comentários já conseguimos ter uma melhor noção de como as coisas funcionam. O Toriyama pensa na ideia geral do novo arco, escreve os detalhes mais importantes para o Toyotaro, que faz todo o storyboard, né? Ou seja, todo o rascunho desenhado, mas já bem detalhado da composição geral, o que inclui as próprias ideias do Toyotaro sobre as coreografias de combate, que ele mesmo já revelou se inspirar muito no mangá original, que passa pela supervisão e conselhos do Toriyama para então ser finalizado. Nessa época, o Toriyama dizia que gostaria que o Toyotaro inventasse mais coisas, se sentindo mais livre para inserir as suas ideias na obra, o que denota que a história não é totalmente do Toriyama, porque vários detalhes já vinham desde o começo sendo criados pelo Toyotaro, que é praticamente o desenhista e diretor desse trabalho, adaptando as ideias-chave do Toriyama, né? Ou seja, dá para ter uma boa ideia. O Toriyama ali fazia os designs, fazia a história escrita, né, os pontos-chave mais importantes do arco, aí ele passava para a Toei e para o Toyotaro, e cada um desenvolvia ali do seu próprio jeito, né? Com as coreografias de combate, inventando diálogos, às vezes inserindo as suas próprias ideias, né? Por isso que o que a gente pode fazer é comparar os arcos. Se tem uma coisa que aconteceu tanto no anime quanto no mangá, muito provavelmente essa ideia veio do Toriyama, né? Porque a original do Toriyama era um ponto ali que não podia ser mudado, então acabou ficando nas duas coisas. Mas não tem como a gente saber de tudo, né? Que foi ideia do Toriyama, tudo que é ideia do Toyotaro e tudo que é ideia da Toei, né? É difícil de saber sobre tudo isso. Mas a gente tem boas fontes ali e eu detalhei bem. No volume 2, né, a gente tem mais informações. Como é o processo de trabalho com o Toriyama Sensei?
né? Aí o Toyotaro fala: eu utilizo as obras originais do Toriyama Sensei para criar o storyboard, então conto com a revisão do nosso editor, né, que é o Victor Yuchida, que ele aparece depois. É uma grande honra poder materializar as imagens do Toriyama Sensei, mas às vezes eu recebo ilustrações que ele mesmo desenhou e aí acabo ficando tenso, me sentindo meio para baixo, né? Porque é outra coisa que vale reforçar. O Toriyama, pelo menos no mangá, porque no anime, né, com a grande produção dos estúdios, é difícil do Toriyama pessoalmente ir lá e corrigir as coisas, mas com o mangá ele realmente supervisionava, né, mais de perto a todo o capítulo e às vezes fazia algumas correções, porque ele via ali alguns desenhos mal feitos do Toyotaro, não curtia, ele mesmo desenhava e mandava de volta, né? Como a gente consegue ver aqui, ó, storyboard de Toriyama Sensei. Nessa fase, o planeta era pequeno e não havia falas, né? A gente consegue ver aqui primeiro, né, o planeta menorzinho. Aí, depois, após as alterações de Toriyama Sensei, o planeta ficou maior e as falas foram acrescentadas. A partir desses ajustes, Toyotaro Sensei finalizou a ilustração, né? E a gente consegue ver aqui, ó, era menorzinho, né? Aí fez as alterações, o planeta ficou maiorzão, né? E no final o Toyotaro finalizou tudo certinho. Ou seja, foi uma correção do Toriyama. Para mais informações sobre o processo de criação do mangá de Dragon Ball Super, podem checar a minha tradução de todas as entrevistas de Toyotaro nesse link. E aqui eu também linkei, né, esse super artigo, onde eu coloquei todas as entrevistas do Toyotaro. Se você for lá, né, desde 2013 até 2024, eu linkei tudo bonitinho, né?